Olá, novamente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo em nutrição humana, falando um pouquinho agora da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um instrumento de educação nutricional que nos permite entender um pouco melhor como deveria ser a distribuição da alimentação, né? Quais são os alimentos que a gente deveria dar prioridade, aqueles com os quais a gente tem que ter um pouco mais de atenção e aqueles que a gente tem que ter muita atenção. Então fica aqui essa representação gráfica que esclarece, né, que a nossa alimentação deveria ser baseada em cereais, frutas e vegetais. A gente deveria ter um pouco mais de atenção, né, com leguminosas, carnes, ovos, leites derivados, porque podem ser aqui algumas fontes alimentares ricas em gordura, dependendo da forma como o alimento é preparado ou da escolha alimentar. Tem relação também com a necessidade proteica, né? A gente precisa ali de 10 a 15, algumas recomendações chegam até a 20% de recomendação de ingestão de proteína por dia e carboidratos de 50 a 60. Então, a base da nossa alimentação é carboidrato de fontes que têm fibras alimentares. E aqui a gente precisa ter atenção, porque a ingestão recomendada é menor. E aqui, gorduras e doces, a gente tem que ter mais atenção, porque são alimentos ricos em açúcar e gordura. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Pães, massas, a gente precisa ingerir no máximo de 5 a 9 porções por dia, mais ou menos, dependendo da quantidade de calorias que a gente precisa no dia. Frutas, né, de forma geral, nós precisamos ingerir de 3 a 5 porções, e legumes e verduras 4 a 5, iogurte até 3 porções por dia, carnes e ovos 1 a 2 porções por dia, feijões 1 porção por dia, açúcares e doces de 1 a 2, assim como de óleos e gorduras. Então a base da nossa alimentação fica aqui, cereais e derivados, verduras, legumes e frutas. Aqui são alimentos com os quais a gente tem que ter um pouco de atenção para não ultrapassar a ingestão recomendada. E aqui a gente tem que ter muita atenção, né, quase um sinal vermelho, porque são alimentos ricos em açúcar e gordura. Essa indicação aqui, ó, indica presença de gordura e presença de açúcar, tá? Algumas preparações podem conter açúcar e muita gordura. E aqui, né, muita gordura e muito açúcar. Vamos dar um exemplo prático. Uma dieta de 1.600 quilocalorias por dia. Como que a gente poderia fazer a distribuição dentro dessa pirâmide alimentar? Então, a pessoa precisaria ingerir 5 porções por dia. O que é uma porção? Um pão francês ou 4 colheres de sopa de arroz ou macarrão. 3 porções de fruta. O que é uma porção de fruta? Meia fatia de abacaxi ou meio copo de suco de laranja ou meia maçã, uma porção. A porção ela é baseada sempre na quantidade de calorias. Nessa quantidade de 1.600 quilocalorias, 4 porções de vegetais e legumes, 3 porções de leite, uma porção de carnes, uma porção de leguminosas como feijões, no máximo uma porção de açúcar, né, de doces e uma porção de gorduras. O que a gente chama de uma porção de gordura? Tá? Uma colher de sopa de óleo vegetal ou meia colher de sopa de margarina. Aqui no açúcar, tá? Uma colher de sopa de açúcar refinado ou uma colher de sopa de doce de leite. Então isso aqui serve como uma base, né, como um exemplo para a gente entender como poderíamos utilizar a pirâmide alimentar como um instrumento de educação nutricional. Ele é bem claro aquilo que é a base da nossa alimentação, aquilo que a gente tem que ter atenção, né, porque a quantidade ingerida é menor e aqui a gente tem que ter muita atenção porque precisa ingerir pouco ou até evitar a ingestão, dependendo se a pessoa tem algum problema, alguma doença
como diabetes ou colesterol alto, triglicerídeos altos, enfim, outro tipo de doença onde existe a necessidade de uma restrição calórica e restrição de alimentos específicos, certo? Então ele é um bom instrumento de educação nutricional, ele é bem visível, o esquema de cores ajuda muito a dar uma noção do que é importante, do que a gente tem que ter atenção, daquilo que a gente tem que ter muita atenção, até mesmo evitar. E a gente pode utilizar a pirâmide alimentar para distribuir as calorias, né, número de porções por dia de cada um desses grupos. Ele pode te ajudar em algumas questões importantes de recomendações dietéticas, certo? E bons estudos!